O evangelho de hoje é de João, capítulo 1, versículos de 45 a 51. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esta é a palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, como nós comentamos no começo do programa, falando a respeito do santo de hoje, de São Bartolomeu, aqui em João, ele chamado de Natanael, nós temos esse homem que era um homem sem, como disse Jesus aqui, sem falsidade, sem fingimentos. Dependendo de como seja a sua tradução, ela pode dizer: aí vem um homem sem falsidade, ou pode dizer: aí vem um homem sem fingimentos. No caso aqui dessa tradução da Bíblia, que nós temos a liturgia diária, a Bíblia litúrgica, nós temos essa tradução: aí um homem sem falsidade. Meu irmão, minha irmã, aqui vem o ponto que eu gostaria de me deter com você hoje. Natanael, um homem justo, um homem que buscava a Deus, ele não era um homem perfeito, não podemos dizer dele que ele era um homem sem nenhum tipo de pecado. Mas uma coisa nós podemos dizer dele: ele era um homem sem falsidade, um homem verdadeiro. E olha como um homem verdadeiro, um homem sem falsidade, um homem sincero é recebido por Jesus. Olha a forma como Jesus o recebe, como Jesus permite e se deixa aproximar por pessoas dessa forma. Nós podemos e devemos tomar nesse exemplo de Natanael, nesse exemplo de Bartolomeu, uma forma também de nos aproximarmos de Deus. Muitas vezes, quando nos aproximamos de Deus, nós podemos achar que não somos dignos pelos pecados que nós temos e não querer nos aproximar dele. Mas muitas vezes a nossa vontade de chegar até Deus é sincera. Nós não gostaríamos de estar cometendo aqueles erros que cometemos, ou às vezes nem sabemos os erros que cometemos porque ainda não temos a instrução necessária para saber de tudo. Mas nós nos aproximamos de Deus com simplicidade e sem falsidade no coração. Agora nós precisamos ter muita atenção sobre nós mesmos. A atenção deve ser sobre nós. E eu digo de novo, meu irmão, nós precisamos nos vigiar, olhar para dentro de nós mesmos e procurar aonde temos sido falsos, principalmente com Deus. Nós, seres humanos, temos essa tendência a querer tapear Deus. Olha lá no pecado original, olha lá na história do Gênesis de Adão e Eva, quando Adão e Eva pecaram e escutaram que Jesus vinha, que Deus vinha passeando pelo paraíso, se esconderam e não quiseram, e tiveram medo, tiveram vergonha, tiveram medo, se esconderam de Deus. Quiseram tapear Deus como se Deus não soubesse o que eles tinham feito. Deus tem olhos sobre todas as coisas, Deus conhece tudo. E aqui na sequência do Evangelho a gente vê isso. Porque Natanael, Bartolomeu, pergunta para Jesus: da onde me conheces? E Jesus responde: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. E ele sabia que ninguém estava ali perto, que ninguém podia tê-lo visto.
E nesse momento ele entendeu que aquele ali só poderia ser o próprio Deus para saber daquilo tudo que estava acontecendo, ou que havia acontecido ali debaixo da figueira. Assim, meu irmão, minha irmã, nós temos isso como certo em nossa vida. Deus vê todas as coisas. Não temos como tapear Deus, como querer parecer ser bom na frente dos homens e por detrás sermos maus. Deus está vendo e Ele vai nos recompensar de acordo com as nossas obras. Não tem como. Lá na frente nós podemos até dizer: tal pessoa tem sido má comigo, tal pessoa tem tido uma conduta errada comigo, mas quais foram os seus atos? De repente, não em relação àquela pessoa, mas em relação ao próprio Deus, em relação à própria religião, em relação à própria igreja. Se nós temos sido pessoas sem a sinceridade, se temos sido falsos, se temos sido hipócritas, nós vamos receber a nossa justa recompensa, o que merece os nossos próprios atos, os nossos próprios atos. E não por uma questão de que Deus nos castiga, mas pela simples ação e reação. Nós plantamos e colhemos. Se nós plantamos milho, não temos como colher soja. Se nós plantamos café, não tem como nós colhermos laranja. Nós vamos colher exatamente aquilo que plantamos. Então, meu irmão, minha irmã, pelo resultado na nossa vida de hoje, é um bom sinal de saber qual a nossa plantação em cima da colheita que estamos tendo, das verdades que estão sendo realizadas na nossa vida, das coisas que nós temos como o nosso dia a dia. A vida tem sido favorável a você? A vida tem sido boa para você? Você tem recebido as respostas das orações que você faz a Deus? Esse é um bom sinal para ver como está a nossa plantação. Para saber, é só olhar para a nossa colheita. E se não está sendo muito boa, nós precisamos começar a plantar diferente. Ser mais sinceros, principalmente no relacionamento com Deus. Saber que Deus nos vê debaixo da figueira, como está aqui de uma forma metafórica, quer dizer que Deus conhecia a vida de Felipe desde a antiguidade dele, desde o passado todo dele, desde quando ele havia sido criado no ventre da mãe dele e até antes disso, quando era apenas um projeto de Deus. Deus é assim conosco, nos conhece totalmente, muito mais do que nós mesmos. Então que possamos ter, como Bartolomeu, como Natanael, essa sinceridade e pedir para que Deus nos afaste de toda a falsidade e de toda a hipocrisia, para que possamos cada vez mais estarmos na presença de Jesus e Ele sempre nos acolher com esse amor, com esses braços abertos que Ele sempre faz com quem é sincero com Ele.